Olá, tudo bem? Me chamo Thiago. Tenho feito vários vídeos aqui no meu canal falando do amor de Cristo e como alcançá-lo verdadeiramente, com base em Sua palavra. No vídeo anterior, eu falei sobre a promessa da salvação de Cristo, a vida eterna que Ele prometeu nos dar. Hoje, separei um conteúdo para vocês. O título desse conteúdo é O Plano da Salvação. Salvação de Cristo para nós. Todos sempre nos falam que Deus é amor e nos ama, independente do que tenhamos feito no passado. Mas vocês podem se perguntar o seguinte: como eu posso apagar o que eu fiz de ruim no passado? Como eu posso ser salvo? A vida eterna é fácil de ser encontrada, mas poucos sabem como ir a Jesus e alcançar a verdadeira alegria, a paz de espírito, o perdão e a esperança. Vamos juntos tentar responder isso agora. Quantos de nós somos pecadores perante a Bíblia Sagrada? Quero ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 5, o verso 12. Diz o seguinte: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Perante a Bíblia, o pecado entrou no mundo por um homem e passou a todos os homens. Todos nós somos pecadores, não existe homens santos no mundo. Como ficou a nossa natureza após o pecado? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Eu vou ler o livro de Mateus, capítulo 15, verso 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Veja bem, nosso coração é pecaminoso, nosso coração é mau. Do nosso coração procedem as coisas ruins, as blasfêmias, os adultérios, os roubos, os falsos testemunhos. Nosso coração é muito duro, somos pecadores, temos um coração pecador. Como ficou a nossa natureza após entrar o pecado nesse mundo? Vamos continuar lendo alguns versos que falam sobre isso. Efésios capítulo 4, verso 18. Muito bem, Efésios capítulo 4, verso 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Nós somos separados de Deus pela ignorância, pela dureza no nosso coração. Infelizmente, essa é a nossa natureza. Vamos ler agora Romanos, capítulo 7, do verso 15 ao verso 19. Romanos, capítulo 7, do verso 15 ao verso 19. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que, agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Isso foi escrito pelo apóstolo Paulo. É suas palavras. Ele se sentia assim. O bem que ele queria, ele não fazia. E o mal que ele não queria, infelizmente, esse ele fazia. Então você, meu amigo, que se sente um pecador, se sente desanimado porque não consegue agradar a Deus, saiba que todos nós somos assim. É a nossa natureza. O apóstolo Paulo, um apóstolo consagrado a Deus, também se sentia assim. Mas Deus nos salva desse pecado. Como Deus nos salva da morte eterna? Vamos ler João, capítulo 3, verso 16. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como Deus nos salvou desse mundo de pecado, deu o seu único Filho para morrer por nós. Sacrifício maravilhoso que Ele fez por mim e por você. E como que o seu Filho,
Jesus Cristo nos salvou. O que ele fez por nós na cruz? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, o verso 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O que Jesus fez por nós na cruz? Pagou o preço, morreu por mim e por você. Não há sacrifício maior que esse. Amém. Aí você pode me dizer o seguinte: tudo bem, Jesus me salvou da cruz, mas como eu posso mudar a minha natureza, que é pecaminosa? A Bíblia tenta te ajudar com isso. Vamos ler o livro de João, capítulo 8, verso 32. Como você pode mudar a sua natureza, que é pecaminosa? João, capítulo 8, verso 32 diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer se libertar do pecado? Quer se libertar da sua natureza pecaminosa? A verdade de Deus vai te libertar. Medite nas palavras de Cristo. Os seus ensinamentos são maravilhosos. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Tem mais um conselho e uma ajuda para a gente. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Veja só, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e te mudará em outro homem. Você tem um ajudador. O Espírito Santo de Deus nos ajuda e nos molda nosso caráter pecaminoso. A salvação é oferecida para mim e para você. Mas aí você pode me perguntar também: tá, mas a salvação é oferecida pelas boas coisas que eu faço nesse mundo? Ou seja, boas obras? Vamos ler o que a Bíblia fala. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não pense você, meu amigo, que porque você tem um amigo ou um conhecido que é melhor pessoa do que você, ele tem mais salvação do que você. Salvação não vem de boas obras. Salvação vem de Cristo. Ele já pagou o preço pela sua salvação. Não esqueça disso. Como nós alcançamos a nossa salvação? 1 João capítulo 5, verso 11 e verso 12 fala sobre isso. 1 João capítulo 5, verso 11 e verso 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, como nós alcançamos nossa salvação? Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Não pense você que é o presidente do país que vai te salvar, que é um governador, ou alguém que você considera muito bom. É Jesus que vai te salvar, meu amigo. Entregue sua vida a Ele enquanto ainda há esperança. Não acredite em mim, não acredite em nada que eu falei. Volte o vídeo, anote todos os versículos e confira na sua Bíblia em casa. Vê se está batendo com a sua Bíblia na sua casa. Tudo bem? Vamos ler João, capítulo 5, verso 39. Tem uma mensagem muito boa para nós. João, capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras devem ser examinadas. Muita gente por aí se gloria dizendo: eu li a Bíblia 5 vezes já, de capa a capa. Tudo bem, é importante ler também. Só que
o verso aqui está dizendo: examinai as Escrituras. Nós devemos examinar, estudar e meditar as palavras dela. Quer ver um exemplo de o verdadeiro examinar as Escrituras? Mateus capítulo 17. Vou ler com vocês Mateus capítulo 17 até o verso 9 e vocês vão entender o verdadeiro examinar as Escrituras. 6 dias após, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que desapareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, não viram ninguém senão Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis essa visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Estava eu no meu serviço, no horário de almoço. Eu tenho o costume de sempre ler a Bíblia quando tenho um tempinho livre. Estava lendo Mateus 17. Eu li essa parte aqui e eu fiquei me questionando qual o motivo de Jesus levar consigo Pedro, Tiago e João para um monte, transfigurar-se em Cristo, voltar para eles e pedir para eles não contarem para ninguém. Porque até aquele momento, todos os ensinamentos de Jesus tinham um motivo doutrinário, para os ensinar alguma coisa para a sua vida eterna. Isso aqui eu não tirei nenhum ensinamento. Eu cheguei para minha esposa, perguntei para ela depois do serviço. Ela também ficou em dúvida e não soube me responder. Depois de 3 dias, eu estava trabalhando na máquina e me veio esse pensamento em minha mente. Jesus fez isso para mostrar para nós que ele não estava preso a essa terra. Ele poderia ter ido embora quando ele quisesse, mas ele ficou por amor a mim e a você que está me assistindo. Jesus te ama. Não tem nada que prendeu ele aqui. Ele fez por amor. Foi amor escrito com sangue. Quero ler com vocês o último verso. Medite nesse verso que eu vou ler agora. Escute com o seu coração e mente abertas. João capítulo 8, verso 12. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja bem, Jesus é a luz desse mundo. Jesus pode tirar as trevas do pecado. Em meio a essas crises que estamos passando, o mundo está em trevas, em violência, entregue a leis dos homens. Jesus quer ser a luz para a sua vida. Lembre-se, Jesus não fez um sacrifício somente na cruz. Ele fez um sacrifício na sua vida também. Ele foi expulso de muitos lugares, foi odiado por muitas pessoas, foi açoitado, foi cuspido em seu rosto, foi batido em seu rosto, mas ele fez por mim e por você. Não deixe este sacrifício passar em vão. Entregue sua vida a ele. Essa foi a mensagem que eu separei para vocês hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, mostre para alguém, ajude a gente a levar esse ministério, essa mensagem do Evangelho do Senhor para as outras pessoas. Um forte abraço e fiquem com Deus.